Esse cuidado é importante e eu senti muito de falar isso para vocês, porque hoje é um dia muito importante, é o Dia das Mães. E quantas mães podem nesse exato momento estar ouvindo e ao invés de estar contente, está sentindo esse vazio na alma. Seja porque está sofrendo a síndrome do ninho vazio, seja porque seus filhos já não estão mais juntos, ou até mesmo porque eles faleceram. E quanta dor, às vezes, é difícil a gente aceitar um filho longe, um filho que pela lei natural da vida deveria estar vivo, deveria continuar. Só que só os planos de Deus são os mais sábios e os corretos, e os nossos pensamentos, a nossa capacidade de entendimento é muito pequena perto da dimensão do que é o amor de Deus. Então hoje, como é um dia muito especial, a gente precisa, na Bíblia, a gente tem vários exemplos, de pessoas que sempre foram voltadas à oração. Grandes homens, mulheres, e muitas vezes a gente vê lá, a vida da rainha Esther, a gente vê Noemi e Ruth, a gente vê Maria Madalena. Quantas mulheres impactaram a história através da sua fé. Mas hoje tem uma que é muito especial, que nós temos, principalmente nós mulheres, olharmos o exemplo dela, que é Maria. Maria não foi qualquer mulher. Maria foi a escolhida. Maria é a mãe de Cristo. Maria é a mãe de Deus. E quantas coisas ela passou em silêncio no seu coração. Imagine você como mãe olhar o seu filho numa época que muitos gostavam de Jesus, mas muitos não gostavam. Achavam que ele era um lunático, um louco. E aí depois olhar toda a questão da entrega dele, do julgamento, da crucificação. Eu separei uma leitura para nós hoje, se você está com a sua Bíblia, abra em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Diz assim: No 6º mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, na cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: Alegre-se, mulher. Alegre-se, mulher favorecida. O Senhor está com você. Nós lemos a palavra em oração e hoje essa palavra é para nós, seja você homem ou mulher que está ouvindo. Ela está sendo dirigida a você. Alegre-se. Alegre-se porque o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como isso acontecerá se eu sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas dizem que ela está estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Pois nada é impossível para Deus. Maria disse: Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Olha que palavra
mais forte e bonita na nossa vida. Até me emociona porque quando fala, não tenha medo, eu estou com você, nada é impossível para Deus. E Maria me mostra, sendo ali uma garota, sendo uma menina que naquela época, uma mulher que engravidasse antes do casamento, podia ser apedrejada. Ela não duvidou, ela não teve medo, ela aceitou. Como uma serva humilde do Senhor. Maria nos mostra a importância da humildade, a importância da gente viver o Evangelho em nosso coração. O Evangelho, nesse exato momento da história, se a gente for avaliar, ainda não havia, um Novo Testamento, não existia ainda o cristianismo. Mas a história já estava acontecendo no coração de Maria, pela fé. Por quê? Porque ela não duvidou. Ela se colocou disponível. Eis-me aqui. Faça-se segundo a vossa vontade, Senhor. Isso é um ato de maior disponibilidade, onde eu tiro a minha vontade, os meus sonhos, os meus desejos, e eu aceito viver segundo os desígnios de Deus para comigo. Então hoje, alegre-se. Não é motivo de você ficar triste. Seja por você estar vivendo síndrome do ninho vazio, por não estar com seus filhos, ou até mesmo se eles já faleceram e você não consegue superar essa dor. Eles não gostariam de vê-la triste. Assim como Deus também não quer que você esteja triste. Peça a Deus que transforme essa sua dor em força, em alegria, para que com o seu testemunho, para que com a sua restauração, você possa acolher outras pessoas, outros jovens, outras crianças, tantas pessoas que precisam do seu afeto. E nesse momento você pode caminhar, você pode sorrir, você pode fazer a diferença na vida de alguém. Só que a gente acaba ficando muito no nosso mundinho fechado, como se nossa dor fosse a maior do que de todos. Não estou desmerecendo a dor de ninguém, mas eu estou te colocando que quando nós temos essa força da oração, quando nós somos revestidos pelo poder do Espírito Santo, o nosso coração, a nossa mente é transformado, é moldado, é renovado. E é isso que Deus espera de nós. Servos fiéis, obedientes, alegres. Eu vou deixar para vocês o meu telefone de contato, meu DDD é 11 95964 4343, 11 95964 4343, e o canal no YouTube, o programa Hora que Melhora com Fernanda Jordão, para que você acesse lá, que você participe, olhe os outros programas também. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o Hora que Melhora. Até daqui a pouco. Estamos de volta e hoje, nesse dia especial, Dia das Mães, também não poderia deixar de mandar um beijo enorme para minha mãe, a quem eu tanto amo. Mas ainda hoje não estou com ela, Estamos aqui ao vivo juntos, estudando, evangelizando, querendo ser homens e mulheres de oração. E hoje nós temos como foco o exemplo de Maria. Uma pessoa escolhida porque ela tinha lá o coração disponível a ser feito não a vontade dela, mas a vontade de Deus. Uma pessoa que vivia o amor a Deus no coração. E assim nós temos que ser. Quantos nós hoje, homens e mulheres, estamos passando por tribulações, dúvidas e medo. E o exemplo de Maria é: não sei de nada, não vejo nada, mas tudo está bem. Faça-se em mim segundo a sua vontade. Esse é um dos atos grandes de humildade que Maria nos ensina. A sermos mansos e humildes, a não ficar revoltado com as circunstâncias, com as pessoas, a aceitar tudo com amor. O que eu posso fazer para mudar, para melhorar, eu vou dar o meu 100%. O que não depende de mim, eu vou entregar a Deus. Hoje, não sei o que você está passando,
Pode ser um problema sério de saúde, de vazio da alma, de dor, de frustração. E nós temos que lembrar que quando a gente se volta a Deus, quando eu vou trabalhar o amadurecimento do meu espírito, eu vou me enchendo da palavra do Senhor, a minha mente começa a não ter espaços para dúvida. A minha mente começa a não ter espaços para as coisas que o mundo diz que eu tenho que fazer, ser. Eu paro de me comparar. Eu volto os meus olhos a Jesus. Esse é o modelo que eu devo querer seguir. E as pessoas que a gente tem aqui na Bíblia, a gente também são modelos para que a gente possa seguir. Todos foram pecadores, todos foram pessoas imperfeitas, mas o fato deles estarem disponíveis, Deus os guiou e capacitou o tempo todo. E Ele quer fazer isso conosco também. Mas para isso a gente precisa querer, a gente precisa deixar. Muitas vezes a gente fala que a gente é cristão, que a gente confia, que a gente tem fé, mas acontece qualquer coisinha, a gente tem medo. E a gente fraqueja, a gente duvida. E não tem nada pior do que a dúvida. Porque a dúvida faz você ficar correndo de um lado para o outro sem saber qual é o foco, qual é a direção correta. Então a nossa fé não pode ter dúvida. Nós precisamos todos os dias, todos os instantes dizer: Pai, eu creio, mas aumenta a minha fé. Tem uma passagem onde os apóstolos estavam no barco e começa a acontecer uma tempestade, o mar começa a ficar agitado. E nessa passagem, Jesus não está com eles estão sozinhos. E Jesus vai caminhando pela água. E quando os apóstolos olham, na hora eles não sabem o que é, se é um fantasma ou não, mas Pedro na hora olha e fala: Senhor, se és tu, deixa-me ir a teu encontro. E Jesus fala: venha. E Pedro vai. Isso é a coragem, a determinação, o foco. Ele estava olhando a Jesus e ele começa a caminhar sobre as águas. Mas vem um vento que distrai Pedro. E esse vento, pela distração, ele perde o foco, perde o olhar a Jesus, ele tem medo e aí ele começa a afundar. Então aqui nos ensina que a minha fé tem que ser nutrida e fortalecida todos os dias, não importa o que eu estiver passando. Porque se eu estou com Cristo, meu barco não vai afundar. É fácil, é um aprendizado. É um aprendizado porque requer a nossa dedicação constante, diária. Por isso que é importante a gente ter, falo tanto para vocês, nosso caderno espiritual, ter a Bíblia. Não dá para querer ser transformado, para ter um espírito fortalecido, se a gente reza de vez em quando. Eu vou à igreja às vezes, quando eu lembro eu me ponho em oração. Nós precisamos ter a nossa certeza de fé, a nossa convicção que Deus está comigo, que Ele me concede a alegria, que o Espírito Santo me concede o domínio próprio, a fortaleza, que as adversidades que eu estou passando, por mais difícil que possa ser nesse momento, Deus está comigo, eu não estou sozinha. E olhar de repente as situações, o que eu posso aprender com essa situação? Às vezes você quer um milagre, mas não necessariamente é um milagre que precisa acontecer na sua vida. Por exemplo, você tem preguiça, tem dificuldade de rezar, sua vida está desorganizada. O que você precisa? Não de um milagre, você precisa reorganizar a sua vida. Planejar melhor seu tempo, suas atividades. Observar no seu dia o que está roubando tanto o seu tempo, que te está deixando distraído. Porque quando eu coloco que a oração é uma prioridade, não tem nada nem ninguém que vai roubar o meu tempo de oração. Por quê? Porque eu preciso ter disciplina. Provérbios nos ensina muito isso. Ter disciplina, obediência. Eu tenho que conduzir a minha vida, eu sou autor da minha vida.
Eu não posso ficar delegando, terceirizando, falando ai, que o outro faz lá um milagre para mim, faz aqui um trabalho, me ajuda, me motiva. Não, eu preciso ter esse foco em Jesus. A Bíblia nos ensina a ter essa disciplina. Às vezes você fala, eu preciso de um milagre, uma provisão financeira. Talvez você precise, mas talvez você precise de um planejamento financeiro melhor. Gastar menos. Muitas vezes não é o quanto a gente ganha, é o quanto a gente gasta. Ah, sim, as coisas estão mais difíceis, as coisas estão mais caras. Às vezes você precisa de uma recolocação melhor, procurar um emprego que te remunere melhor. Mas aí não é um milagre, é uma ação sua. Fazer um curso, preparar teu currículo. E muitas vezes a gente fica esperando de Deus algo que depende de nós. Por exemplo, ontem acabou esfriando. Hoje o dia está mais frio, lá fora está frio. Aqui em São Paulo está bem gelado, a Paulista está geladíssima hoje. Então o que eu tive que fazer? O clima lá fora está frio. Estou com uma blusa de manga comprida, gola alta, coloquei jaqueta. O fato de eu ter colocado uma roupa mais quente mudou a condição lá fora do tempo? Fez sol de 40 graus só porque eu pus a jaqueta e a blusa? Não. Lá fora a temperatura continua igual, continua frio. O que mudou? Mudou a mim. Porque o fato de eu ter colocado a jaqueta, eu estou mais aquecida, mais protegida, eu me sinto segura para estar lá fora andando na Avenida Paulista. Por quê? Porque eu estou aquecida, protegida. Assim é a nossa vida com Cristo. Eu preciso estar protegido, aquecido através da palavra, através do louvor, através do meu amor, da minha fé, da minha certeza a Jesus. Porque aí eu tendo essa fortaleza, essa segurança, não importa como está lá fora. Não importa qual é a adversidade que eu vou passar, eu vou enfrentar. O Senhor está comigo. E Ele está querendo toda hora estar com você. Só que você tem que deixar, permitir, se abrir. Nós temos a mania enorme do controle. A gente quer do nosso jeito, na nossa hora. E a gente não sabe esperar. E a Bíblia fala que os planos de Deus, os pensamentos de Deus são maiores e melhores. Eclesiásticos nos ensina que há um tempo para tudo debaixo do céu, na terra. Um tempo para chorar, um tempo para rir, um tempo para trabalhar, um tempo para brincar, um tempo para plantar, um tempo para colher. E assim é na nossa vida. Eu preciso ter a humildade de saber esperar que o propósito e desígnio de Deus é melhor para mim do que o que eu mesma quero. Por exemplo, Maria foi uma serva extremamente obediente. Ela aceitou no silêncio do seu coração. Ela não sabia tudo o que ia acontecer. Imagine quantas dúvidas, medos, preocupações ela deve ter sentido, mas a fé era maior. E a gente tem uma outra mulher, Sara, casada com Abraão, onde lá em Gênesis é a promessa, eles já eram bastante de idade e Deus promete um filho, né, que ia ser a descendência, que aí nós viemos do filho da promessa, que é Isaac. Mas estava demorando muito esse filho, estava passando tempo e nada acontecia. A ponto que Sara começa a duvidar. Não vai acontecer. O Senhor nos enganou. E aí Sara resolve dar um jeito. Por quê? Porque ela duvidou na promessa. Ela fala para Abraão, vai lá, pega a escrava, pega a Agar, vai dormir com ela e é essa forma que vai nascer o filho. De fato, nasceu o filho, nasceu Ismael. Só que Ismael é o filho da vontade, do planejamento humano. Enquanto Isaac é o filho da promessa. E aí
Tem toda uma questão, né? Nós, cristãos, a gente acredita que todos nós somos descendentes do filho da promessa, Isaac. E aí tem toda uma confusão de religião, porque os muçulmanos acreditam que o filho da promessa é Ismael, e até por isso que a gente tem aí uma rixa enorme, às vezes, de religião. Então, a gente tem que entender e perceber que eu preciso acreditar nas promessas de Deus para minha vida. E como que eu vou saber? É no seu momento de oração. Jesus fala toda hora com você através do seu coração, através de situações, pessoas. Muitas vezes hoje, se você se colocar em silêncio, falar: Senhor, fala para mim, fala comigo. Eu devo seguir esse caminho? Eu devo fazer isso? Eu devo fazer aquilo? Respira fundo, faz silêncio e se conecta ao seu coração. Você vai ouvir, você vai sentir, você vai ter a percepção da resposta. E se de repente você não estiver nesse momento, fique em paz e ora de novo. Nós deixamos de orar e deixamos de nos conectar com um Pai que fala conosco toda hora para ouvir o mundo, para ouvir a opinião das pessoas. Se você vier me contar o que você está enfrentando, eu, Fernanda, eu vou te dar a minha opinião com base nas coisas que eu vivo, que eu fui educada, que eu estudei, mas não necessariamente, às vezes, vai ser o que é o ideal para você. Evidente que o Espírito Santo também nos fala por intermédio de outras pessoas. Mas você precisa estar conectado com Deus até para saber distinguir, porque hoje também nós temos muitas pessoas que falam em nome de Cristo, em nome do Espírito Santo, mas, como a Bíblia diz, são falsos profetas. Então nós temos que ter cuidado. Nós temos que pedir a Deus sabedoria e discernimento para saber discernir. E aí, hoje, especialmente Dia das Mães, como a gente tem que saber nos preparar todos os dias, assim como eu tenho que pôr a roupa para me aquecer, para enfrentar o frio, todos os dias eu tenho que me revestir da oração, eu tenho que me revestir desse alimento, dessa palavra viva, para eu poder enfrentar o dia a dia, para eu poder ser manso, humilde de coração, generoso, para eu ter domínio próprio, para eu saber lidar com as situações. Hoje eu estava vindo para a rádio, eu moro em outra cidade do interior, eu não sei o que aconteceu, eu esqueci pelo fato de ser Dia das Mães, não tinha noção que a estrada ia estar tão parada. Uma viagem de 1h10, 1h20, deu quase 3 horas. E aquilo ia ficando, eu comecei a ficar agitada. O Gia está aqui na técnica me ajudando, eu ligando aqui na rádio. E eu falei: calma, respira. As coisas vão acontecer do jeito e na hora que tiver que acontecer. Mas eu podia estar irritada, transtornada, xingando, dirigindo feito uma louca. Evidente que a emoção na hora tomou conta de mim. Meu sangue na hora, quando eu começo a olhar lá no GPS, o horário e tudo vermelho, 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 eu falei: pronto. Mas na mesma hora o Espírito Santo falou: calma, respira. Tenha sabedoria, discernimento, cuidado, prudência. E assim nós temos que ser no nosso dia a dia. Não é porque lá de manhã eu fiz as minhas orações que durante o dia eu não vou passar a prova. As provações acontecem conosco durante o dia. Porque ficar lá quietinha no meu quarto rezando, em tese é fácil. É até gostoso. Mas eu preciso me abastecer de Deus para que no dia a dia eu possa ter essa luz, esse amor, esse discernimento para conduzir o que vai acontecer no dia a dia. E eu só posso ter ações e reações melhores, por quê? Porque eu estou nutrida junto ao Pai.
Olha, a gente viu em Lucas, né? Quando o anjo vai anunciar a Maria que ela vai conceber Jesus, o Filho de Deus, o que ali aquelas palavras do Evangelho nos falou? Alegre-se, o Senhor está com você. Não tenha medo. E Maria diz: eis-me aqui, eis-me a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Hoje, Jesus está falando isso exatamente para você e para mim. Se alegre, não tenha medo. Eu estou com você e algo novo eu estou fazendo na sua vida. A gestação é algo novo, é uma vida nova, é um processo de espera. Algo novo também está sendo gestado nesse momento na sua vida. Algo que você vem pedindo, almejando, esperando. Mas é no tempo de Deus e não no nosso. O que nós podemos fazer é nos preparar, nos planejar, mas chega uma hora que eu falo: Senhor, eu já fiz tudo. Ou eu tenho que ser tão sincera com Ele e falar: Pai, eu já nem sei mais o que fazer. Mostra-me, capacita-me, orienta-me. Esse diálogo como se fosse um verdadeiro amigo, um verdadeiro pai. É dessa forma que a gente conversa com Ele nas nossas orações. E olha o que ele vai falar. A outra passagem que eu separei para o dia de hoje, Apocalipse, no capítulo 3, versículo 7 e 8. Diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo o que você faz. Sei de tudo o que você faz. Abri para você uma porta. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou meu nome. Olha que maravilha que Jesus nos fala no dia de hoje. Ele sabe da nossa limitação, da nossa fraqueza, desse exato momento que você está passando, que muitas vezes nem força para orar você está tendo. Mas porque você crê, porque você clama, por obediência, Ele está abrindo uma porta, fechando ciclos e abrindo portas que ninguém pode fechar. Só que a vida com Jesus também é uma escolha, porque o mundo também nos oferece várias portas. E portas lindas, largas, bonitas. Mas a porta de seguir Jesus, ela é estreita. Ela exige obediência, disciplina, o querer estar em oração constante. E não só quando a gente precisa. Nós precisamos orar em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins. Nós precisamos ser alegres. Em tudo, dar graças a Deus. E é assim que nós vamos sendo moldados em homens e mulheres de oração. Homens e mulheres virtuosos, que acreditam em Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. E o que ele veio nos ensinar? O amor, e ele veio nos ensinar a sermos livres. Livre de tudo que está te aprisionando, seja a dor, o medo, a dúvida, a incerteza. E muitas vezes, quando tudo isso vai nos assolando, vai nos contagiando, contaminando, ao invés da gente ir até Cristo, ao invés da gente pegar o nosso caderno espiritual, a Bíblia, rezar, pedir orientação, auxílio, a gente tende a procurar coisas e pessoas para sentir conforto. Então uns vão comer demais, vão beber, vai usar droga, vai fazer compras em excesso,
orgias, imoralidades. E se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, eu preciso cuidar de mim com muito amor. O que adianta eu estar lá o tempo todo orando, me dedicando? Mas aí eu saio, eu vou ver lá o meu celular, vou ver a TV, é só tragédia, é só violência. Ou vou lá me nutrir de pornografia, de bebedeira. Você acha que o Espírito Santo vai ficar num ambiente dessa forma? Nós somos consumidores o tempo todo. E a mídia nos mostra o que vende. Se está vendendo só tragédia, violência, é porque nós, pessoas, consumimos esse conteúdo. A rádio, ela tem o Jornal da Boa Notícia, que fala boa notícia o tempo todo. Mas se a gente fizer aí um paralelo, quantas pessoas vão ouvir as boas notícias e quantas pessoas querem ouvir as tragédias, tem aí um disparâmetro muito grande. Então, nós, como consumidores, nós temos que estar atento ao que a gente está consumindo, ao que a gente está vendo, ao que a gente está deixando entrar na nossa casa, as músicas que a gente está ouvindo. Por quê? Porque tudo isso começa a fomentar nos nossos pensamentos. Por exemplo, você ouve só essas músicas que tocam hoje em dia, que é só discórdia, é só traição, é só um com o outro, como se tudo isso fosse normal. Será que é normal? Será que é isso de fato que você quer para a sua vida? Essa semana, conversando com uma amiga, e ela é mais velha e ela estava muito agora se abrindo para viver um novo relacionamento. E ela já foi casada e ela passou por histórias que acabou conhecendo uma pessoa que falou que era solteira e era casada, enfim, passou por várias situações. E agora faz um tempo que ela está sozinha, se dedicando muito a essa questão da espiritualidade, da oração, estudando a palavra. E ela começou a se interessar por uma pessoa. E a primeira coisa que eu perguntei, falei, essa pessoa é solteira? E ela falou que não. E aí foi onde eu fui usada pelo Espírito Santo. Eu falei, pois é. Será que a gente deve se permitir uma abertura com uma pessoa que está comprometida? E ela foi orar e no dia seguinte ela me ligou e falou assim, sabe, Fernanda, eu acho que a gente passa por várias provas. E a gente só pode mostrar que de fato a gente aprendeu e que a gente quer algo novo, algo diferente, se quando eu for tentada, eu vencer a tentação. E assim é em todas as áreas da nossa vida. Nós escolhemos. De repente, todo mundo vai querer que está sozinho viver um relacionamento, mas a pessoa que vive um relacionamento, ela tem que ter uma postura diferente. Nós temos que ter um olhar diferente para o que eu quero atrair para a minha vida. Nós acabamos sendo testados sempre. Será que de fato você amadureceu, você evoluiu, você aprendeu aquela situação? Não é assim na escola? A gente não fazia provas para saber se a gente aprendeu? A vida vai nos testando também. Hoje de manhã eu rezei, eu orei um monte, mas olha, peguei um trânsito incalculável que podia fazer com que eu ficasse com raiva, podia fazer com que... Falei, quer saber, já está tudo atrasado, mas eu já nem vou mais. Então, o fato da gente se tornar homens e mulheres de oração é porque a gente vai todo dia, Deus tirando um pouquinho da gente e pondo um pouquinho dele em nós. Gostaria que você fechasse seus olhos agora. Pai amado, Pai querido, abençoa essa pessoa que está ouvindo, coloca sabedoria e discernimento nas nossas vidas, para que a gente seja homens e mulheres de oração alegres, que a gente tenha o domínio próprio, a sabedoria e o discernimento, para que possamos ser luz e exemplo de Jesus. Em nome de seu Filho, Jesus Cristo, nós pedimos. Amém. Que você tenha um domingo abençoado, um feliz Dia das Mães, e a gente se vê no próximo programa Hora que Melhora. Até lá!